Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula da Futura 360. Eu me chamo Gustavo e na aula de hoje nós vamos começar trigonometria. Trigonometria também é um assunto do ensino fundamental, então isso aqui ainda vai ser parte das aulas de matemática básica. O meu objetivo na aula de hoje é somente introduzir. Então, trigonometria pode ser um assunto muito complexo, como também pode ser um assunto bem fácil. O objetivo da aula de hoje é que ele seja bem fácil. Eu quero somente, literalmente, introduzir os assuntos, então eu vou falar o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente dentro de um triângulo retângulo. Se você não sabe, eu vou representar um triângulo retângulo. Eu acho que nós já temos aula sobre isso aqui no canal, falando sobre um pouco, eu deduzi o teorema de Pitágoras. Lá tem um pouco sobre triângulo retângulo. Mas eu vou explicar um pouquinho o que é triângulo retângulo e não vou mostrar o porquê cada seno é tal valor, não nessa aula. O objetivo mesmo é fazer uma aula mais de boa, mais leve, só para introduzir, porque tem certos assuntos na matemática que é um pouco mais complicado, levam mais tempo, e eu quero mesmo trazer para quem nunca viu esse assunto. Então, nas próximas aulas eu vou trazer a explicação de cada seno, cada ângulo notável que nós temos, a dedução, e se você tem essa curiosidade, você assiste, aí sim vai ser uma aula um pouquinho mais legal, né? Na aula de hoje é mais decoreba, não é tão boa, mas é importante para quem nunca viu decorar primeiro, para entender de onde veio. Certo? Sem muita delonga, sem demorar muito, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue nosso canal para outras pessoas para nos ajudar a divulgar e a crescer mais. Gente, muito obrigado e bora pro vídeo. Até mais. Certo, galera? Bora começar aqui. Essa vai ser uma aula mais rápida, só introduzindo aqui a trigonometria, certo? Vamos começar explicando o que é um triângulo retângulo. Então, para você que não sabe, um triângulo retângulo é um triângulo, né, para começar, em que tem um dos seus ângulos como um ângulo de 90 graus. Então, esse aqui é o nosso ângulo de 90 graus. Sabendo que nós temos um triângulo, primeiro tem que ser triângulo, né? Ele é definido como retângulo caso um dos ângulos dele seja 90 graus. E não tem como ter dois ângulos de 90 graus, porque ou não vai ser ou não vai ser uma forma geométrica ou não vai ser um triângulo. Então, e somente um dos ângulos tem que ser 90 graus. Aí, nós vamos ter outro ângulo aqui, né? Um ângulo alfa e aqui um ângulo beta, por exemplo. Aí nós vamos chamar isso aqui de cateto. Cateto. Esse aqui de cateto também. E esse aqui de hipotenusa. A hipotenusa sempre vai ser o maior lado do triângulo retângulo. Ele sempre vai ser o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então tá aqui o ângulo de 90, vai ter um lado colado nele, ó, sai daqui, ó, esse lado é um cateto, esse lado é um cateto, e o lado que não tem ligação com o ângulo é a hipotenusa. Isso aqui é um triângulo retângulo. Vou até deixar aqui de azul. Isso é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Bem simples. Bom, vamos chamar agora esses catetos, vou nomear de verde. De A, B e a hipotenusa de C. E aí nós vamos começar a trigonometria. O que a trigonometria diz? A trigonometria diz que o seno vai ser cateto oposto sobre sobre hipotenusa. E o seno, ele é em relação a algum ângulo. Então, vamos ter uma função, não ensinei funções ainda, mas entenda como uma função, é algo que varia o seu valor dependendo do seu argumento, dependendo do que você colocar dentro dele. Então nós temos o seno e temos um ângulo aqui, vamos chamar um ângulo θ.
dependendo do que você põe aqui dentro, o valor dele muda. Então, se eu falar aqui que o seno é seno de alfa, ele vai ter um valor x. Se eu falar que é seno de beta, ele vai ter um valor y. Mesma função, seno, é a mesma coisa, só que se eu colocar alfa sai x, se eu colocar beta sai y. Às vezes x é igual a y, mas nem sempre. E é mais ou menos isso que é uma função, tá? Então, seno é uma função que depende do ângulo. Vou mudar esse b aqui que ficou feio esse b. É uma função que depende do ângulo. Nós vamos definir seno de alfa dentro do triângulo retângulo, tá? Esse é o alfa que nós estamos falando, esse é o beta que estamos falando. Seno de alfa igual a cateto oposto. Cateto oposto é o cateto que não está colado com o ângulo, tá? Então, esse aqui é o cateto adjacente. É o que faz parte do ângulo. O cateto oposto é B sobre hipotenusa, que é C. Agora, seno de beta vai ser cateto oposto. O cateto oposto de beta é A sobre a hipotenusa, que é C. Vamos lá. Cosseno. O cosseno é uma função que diz que o cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente a alfa. Alfa é esse ângulo que está aqui. Vai ser o cateto adjacente a sobre a hipotenusa, que é C. E o cosseno de beta vai ser o cateto oposto, que é B, sobre a hipotenusa, que é C. E daqui nós já podemos tirar uma coisa. Num triângulo retângulo, ó, vou até pôr aqui. No triângulo retângulo seno de alfa é igual a cosseno de beta e seno de beta é igual a cosseno de alfa. Não sei se vocês chegaram a notar isso, mas realmente. Justamente por serem ângulos complementares, que se somados dão 90 graus. Isso porque um triângulo tem a soma dos seus ângulos como 180, né? Todo triângulo, se você somar todos os ângulos dele, vai dar 180 graus. Só que aqui no triângulo retângulo, um sempre vai ser 90. Para completar 180, falta 90. Então a soma desses dois sempre vai dar 90. Entendeu? E por conta disso, numa propriedade do seno, que nós vamos ver numa aula mais para frente, os ângulos sempre vão ser... Os ângulos complementares vão ser igual ao seno e cosseno. Tipo, alfa mais beta dá 90. Então seno de alfa é igual ao cosseno de beta. É tipo isso. E, para finalizar, a tangente. Num triângulo retângulo, a tangente, que eu vou chamar de TG, você pode falar TG ou tan, vou falar de tan, para não precisar ficar pouco para muita linha, vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, tan de alfa, tangente de alfa, é igual a cateto oposto B sobre cateto adjacente A. E tangente de beta vai ser cateto oposto A sobre cateto adjacente B. Podemos também, por fim, definir a tangente de outro jeito. Se você notar bem, eu vou colocar aqui embaixo uma observação. Observação. Tangente. Calma aí. Tangente de alfa, por exemplo, vamos pôr um ângulo aleatório. Tangente de gama é igual a seno de gama sobre cosseno de gama. Exemplo. Tangente é seno sobre cosseno. Vamos fazer aqui o de alfa, lá do nosso triângulo. Quem que é seno de alfa? B sobre C. Vamos lá. Tangente de alfa é igual a B sobre C.
Isso, sobre o cosseno de alfa. Cosseno de alfa é A sobre C. A sobre C. E nós já sabemos que a divisão de frações, você inverte o denominador e multiplica. Vai ser B sobre C. Agora inverte, C sobre A, vezes C sobre A. Só que C aqui, vai ser igual a B sobre A. Só que quem que é B sobre A? B sobre A é cateto oposto sobre adjacente do ângulo alfa. Tangente de alfa, B sobre A, B sobre A. Provado. Então, temos alguns caminhos, e isso são só alguns, depois vamos ter mais caminhos. Mas, em geral, é assim que se define os ângulos, né? As funções trigonométricas mais básicas, seno, cosseno e tangente. Temos mais. Temos cotangente, cossecante, temos secante e algumas outras. Então, as básicas se diz assim. E aí agora nós temos alguns ângulos notáveis. Eu vou anotar aqui embaixo. Ângulos notáveis, ó. Ângulos notáveis. São ângulos que acontecem bastante vezes e que têm, como que eu posso dizer, resultados que dá para escrever, sabe? Não é uma dízima periódica desconhecida nem nada, não é um número irracional desconhecido nem nada. Notáveis. Vamos lá. Ângulos notáveis para seno, cosseno e tangente. Nós vamos ter o ângulo de 0 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus. Vamos traçar uma reta aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Não tá tão bonito, mas é mais para entender só. Isso aqui. E agora, vamos traçar assim também. Isso. Isso. E isso. Deixa eu completar aqui. Bom, de vermelho. Seno de 0 graus. Seno de 0 graus é 0. Cosseno de 0 graus é 1. E tangente de 0 graus é 0. Valor numérico. É adimensional. Não é 0 graus, não é 0 metros, 0 nada. É 0. É um número só. Seno de 30 graus. Seno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 graus... Não, perdão. Troquei as bolas aqui. Seno de 30 graus é meio. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Vamos fazer seno e cosseno primeiro, depois eu vou te mostrar um jeito de decorar a tangente, que é o que as pessoas menos decoram. Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Seno de... aqui também, raiz de 2 sobre 2. É igual, ou 45 graus. 60 graus, raiz de 3 sobre 2. E aqui é meio. Isso mostra mais uma vez que 30 mais 60 dá 90. São ângulos complementares. Então, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O seno de 60 é igual ao cosseno de 30. 45 mais 45 dá 90. Então, os ângulos vão ser iguais. E o de 90 é 1 e aqui 0. 0 mais 90 são complementares. Mesmo que 0 é nulo, ainda assim, se somar com 90 é complementar. Então, o seno de 90 é igual ao cosseno de 0. Seno de 0 é igual ao cosseno de 90, certo? E agora, tangente, nós podemos pegar o numerador do seno sobre o numerador do cosseno. Vai ser 1 sobre raiz de 3. Vai ser raiz de 2 sobre raiz de 2. Vai ser raiz de 3 sobre 1. E vai ser infinito, que é 1 sobre 0. É indefinido.
seno de tangente de 90 indefinido. Nós vamos aprender o porquê disso na hora que começarmos a olhar o ciclo trigonométrico. Aí fica mais claro. E caso vocês não conheçam a tangente de 30 como 1 sobre raiz de 3, isso é a mesma coisa, pode colocar na calculadora, que raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. E essa é a nossa tabela trigonométrica. E finalizamos por hoje. Finalizamos a aula de hoje por aqui, porque... Deixa eu só deixar mais bonitinho pra vocês tirar os prints, né? Eu não vou passar mais conteúdo para não ficar muito maçante, porque é muito abstrato sem nenhuma dedução. E se eu fosse fazer dedução nessa aula, ia ficar uma aula muito grande. Então, eu preferi só deixar um conteúdo bem mais enxuto, assim, só jogado por enquanto, para vocês decorarem e na hora de aprender vocês associar. Nossa, então é verdade, é por isso, é verdade, é por isso. E fica um aprendizado mais fluido, eu acho. Você decora, depois que você decora você entende, e na hora que você entende você não esquece mais, certo? Bom, se vocês quiserem tirar print por parte, triângulo retângulo, trigonometria e os ângulos notáveis. Agora, se vocês quiserem tirar print de tudo, mais um pouquinho, está aí. Lembrando que eu vou dar um jeito ainda, não dei, mas eu vou dar um jeito de disponibilizar esses arquivos em PDF para vocês, certo? Valeu, galera! Fala, galera! Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. É um conteúdo meio abstrato, sem nenhuma demonstração nem explicação do porquê, mas eu ainda vou gravar essa aula. Porém, em relação ao que foi passado aqui, se tem alguma dúvida, se você ficou alguma coisa para trás, se eu errei em alguma coisa, pode me avisar, pode colocar nos comentários. Acontece às vezes de eu errar também, então se eu acabo passar despercebido na edição, podem me avisar para me corrigir e para ajudar as próximas pessoas que estão vendo também. Porém, eu acho que tá tudo certinho. Eu agradeço por vocês terem visto até aqui. Peço que vocês deixem seu like, se inscrevam e ajudem a divulgar o canal mais uma vez. Sou muito grato pela atenção de vocês, pelo tempo. Muito obrigado e até o próximo vídeo, galera. Valeu!